Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h04. Voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, recebendo aqui o economista professor Paulo André de Oliveira. Paulo, bom dia. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Bom dia a todos. Semana passada nós tivemos o anúncio de um pacote de corte de gastos pelo governo e de repente o mercado reagiu a tudo isso. E a gente estava perguntando aqui antes, aqui nos bastidores, quem é o mercado, Paulo? Bom, sabe que isso daí é uma visão que a gente percebe nas pessoas, né? As pessoas imaginam uma pessoa muito, muito rica, que nem o tio Patinhas, em cima de uma pilha de dinheiro fumando um charuto, né? Mas, na verdade, quando a gente fala que o mercado reagiu, são os agentes econômicos que fazem a intermediação financeira. Vamos traduzir isso daí. Quando você coloca dinheiro no banco, eu coloquei dinheiro no banco, fiz uma aplicação financeira, sobrou um dinheirinho lá, coloquei R$50 no banco. Alguém está recebendo esse dinheiro e ele vai colocar esse dinheiro em alguma atividade que vai te pagar os juros. Então vamos falar da caderneta de poupança. Hoje ela chama poupança, não chama nem caderneta de poupança. Foi lá, depositei R$30 na poupança, na Caixa Econômica Federal, que é um agente econômico. A Caixa Econômica Federal vai juntar esse dinheiro com dinheiro de milhares de pessoas para emprestar para um terceiro que está construindo uma casa. Né? Uhum. A Caixa Econômica, estou usando o exemplo da Caixa Econômica, ela tem a obrigação de administrar bem esse recurso e não pegar esse dinheiro seu e colocar numa furada, porque senão ele não consegue pagar os juros da poupança. Entendi. Um outro exemplo, você pegou um dinheiro e aplicou num CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o banco prometeu para você pagar uma determinada taxa de juros, alguma coisa assim. Ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar, vai juntar com de outras pessoas, seguir as regras que o Conselho Monetário Nacional coloca, o Banco Central coloca, e vai emprestar esse dinheiro para alguém comprar um carro, né? Então, você foi lá no estacionamento, escolheu o carro, falou assim, dá para financiar para mim? Ah, financio, é assim, a taxa de juros é tal, o banco é tal. Você está usando o mercado de novo, né? Então, o mercado é composto por todo mundo que está guardando dinheiro, todo mundo que está tomando dinheiro emprestado, e no meio está a intermediação financeira, que é o banco, que é a corretora, né? Então, quando a gente fala que o mercado reage mal, são os gestores desses volumes de dinheiro que estão preocupados, porque ele tem dinheiro seu aplicado em contas do governo, por exemplo. Então, quando você coloca o seu dinheiro num fundo de renda fixa DI, né, ou naquela conta corrente remunerada, o que o banco fez para ele te pagar aqueles juros? Em geral, ele emprestou boa parte daquele dinheiro para o governo federal, né? Então, o governo federal ele comprou títulos do Tesouro Nacional, né, que vai pagar os juros para você e num determinado momento vai devolver o dinheiro, o principal, para o banco. Então, ele pegou o dinheiro do cliente para fazer isso daí. Então, ele está com lá bilhões de reais emprestados para o governo e o governo está aumentando cada vez mais a dívida. Então ele está começando a ficar preocupado. Ô, louco, esse cara aqui vai parar de pagar os juros. Então quando se fala do mercado, na verdade a gente está envolvido nele. Entendi. Né? A gente está envolvido nele e a maior parte das aplicações financeiras empresta dinheiro para o governo. Porque é difícil não emprestar dinheiro para o governo. Mais ou menos 30% de todo o dinheiro que tem em empréstimo na economia é para o governo. Então é uma preocupação grande mesmo que o governo controle bem as contas públicas para que a trajetória da dívida não fique explosiva. Como assim trajetória da dívida? Vamos imaginar o nosso dia a dia. Então eu tenho um salário, eu tenho as minhas despesas. Então eu ganho lá R$2.000 e eu tenho despesas de R$1.800. Então está sobrando duzentão. Tá. Certo? Se um mês eu passar dos R$2.000, eu gastar R$2.100, como é que eu vou conseguir esses R$100? Eu vou ter que ir num banco e emprestar dinheiro, né? Ou fazer algum outro tipo de financiamento. Se no mês seguinte eu não der um jeito de gastar menos do que os R$2.000 e fazer sobrar pelo menos 100 para eu pagar a conta, a dívida vai aumentar novamente. E em cima dessa dívida é a dívida mais os juros. Então tem duas coisas. Uma que a gente chama de déficit. O déficit
é quando você bate dois saldos, né? Receita e despesa. A receita é maior que a despesa, você tem um superávit. A receita é menor do que a despesa, você tem um déficit. Para você cobrir o déficit, você faz uma dívida. Você empresta dinheiro de alguém. Então, a preocupação do mercado é que o governo, ele quer fazer muita coisa, e para ele fazer isso daí, ele empresta dinheiro por meio dos títulos públicos. E se ele não tiver, assim, um limite para isso daí, ele pode chegar um momento que o mercado fala assim, não dá mais para emprestar dinheiro para esse camarada aqui, porque eu tenho que pagar meu cliente lá no outro lado da ponta. Porque banco quebra, as pessoas não acreditam, mas banco quebra. E já tivemos histórico de bancos que quebraram no Brasil, né? Sim, muitos, né? Inclusive é uma coisa interessante essa relação com o banco. Muita gente que está me ouvindo aqui vai falar assim, não, banco não quebra, Paulo, você está enganado. Na verdade é assim, se você tem um banco e ele entra em dificuldade financeira, ou seja, ele não está conseguindo cumprir com as obrigações dele no dia a dia, né, mesmo que ele tenha patrimônio, o Banco Central intervém nesse banco, tira o dono do banco do poder, né, os acionistas, e passa para um outro banco fazer a gestão temporária, né? E ele coloca esse banco num estado de exceção, que é ele afrouxa umas regras para ele conseguir sobreviver. Então o banco ele tem que fazer um depósito diariamente no Banco Central, que chama reserva compulsória. Então ele tem que guardar uma parte do dinheiro lá. Então, se você depositou R$100 no banco, o banco não pode negociar R$100. Uma parte disso daí é guardado. Uma parte a gente chama reserva compulsória, outra parte chama reserva técnica. Juntando as duas coisas, sobra um dinheiro para o banco emprestar. Quando ele entra nesse estado de exceção, que normalmente acontece porque ele tem problema de liquidez, o que é o problema de liquidez? Ele não tem dinheiro disponível para honrar no dia a dia, né? Ele afrouxa essa reserva compulsória para ele conseguir respirar, né? Mas o proprietário do banco sai do poder, o patrimônio dele é bloqueado, é uma série de coisas. E a divulgação de tudo isso hoje, que é muito automático, tudo que acontece, aí o banco dificilmente ele vai voltar a respirar, né? Normalmente vende-se a carteira do banco para outro banco. Uhum. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa bem antiga, porque senão as pessoas podem associar com um banco que ainda está aberto. O Bamerindos, muito tempo atrás, era de um senador chamado José Vieira. E ele teve problema de liquidez. O que é problema de liquidez? Quando você tem uma empresa, ela tem o patrimônio dela. Então, o que é a maior liquidez que uma empresa tem? É o caixa, que é o dinheiro vivo. Depois vai diminuindo a liquidez, vai chegando o patrimônio, as máquinas, equipamentos, fazendas, florestas, dependendo do tipo de empresa. Estou falando isso porque o Bamerindos tinha patrimônio para honrar os compromissos, mas ele não tinha dinheiro. Isso daí que ele entrou em dificuldade. Inclusive, existe uma regra da Basileia, que é uma regra internacional do sistema financeiro, que fala que os bancos têm que ter um nível de liquidez. E aqui em Botucatu, em qualquer lugar do país, se você procurar, os bancos não são donos das agências. São raras as agências que não são alugadas. Mas isso daí não é que o banco quer isso. Isso daí, o Banco Central exige que ele tenha um volume de dinheiro disponível, e não patrimônio. Ou dinheiro ou título do Tesouro. Então é isso aí. Falando ainda dessa reação do mercado, a gente teve a alta do dólar, né, no dia do anúncio. Por que teve essa alta e o que ela implica pra gente? O dólar, a gente tem que entender o dólar que não é uma mercadoria, né? Então ela é uma mercadoria de troca. Assim como se não existisse a moeda, a gente tinha que ter uma mercadoria que todo mundo aceitasse. O dólar é a moeda internacional, né? Como é que é a cotação do dólar? Nós precisamos do dólar, senão a gente não compra no exterior, certo? Poucos locais do mundo a gente consegue comprar se não for em dólar. Ou a gente fica preso a um país. Não, eu vou comprar e vender da China e vou usar a moeda chinesa. Aí eu só vou conseguir comprar e vender da China, né? Nós trabalhamos com 9 moedas aqui no Brasil, que a gente faz câmbio. Mas a principal é o dólar. O dólar... Então, se eu quero exportar alguma coisa, eu exporto e eu recebo dólares. Se eu vou importar, eu compro a mercadoria e pago com dólares.
Então, isso daí, nessa entrada e saída de dólares, tem o mercado de câmbio. Então, o cara exportou soja e recebeu lá 100 mil dólares. Ele vai pegar esse dólar, vai vender no mercado de câmbio para alguém que quer, que é um agente econômico, que é esses caras do mercado, né? Vai vender para quem quiser, né, o dólar, e vai dar reais pro produtor de soja. Porque ele não vai conseguir pagar as contas dentro do Brasil com dólar. Com dólar, tem que pagar em real. Então a gente tem essa entrada e saída de mercadorias e de serviços faz entrar e sair dólares do país. Existe uma outra parte, que é uma parte financeira, puramente financeira. Então o cara quer trazer dinheiro para o Brasil porque o Brasil está pagando uns juros altos. Então ele pega o dólar dele, vem para o mercado de câmbio brasileiro, vende o dólar, entra aqui no mercado brasileiro, compra títulos do Tesouro Nacional em reais. Certo? Em reais. Quem faz isso daí não é uma pessoa, é um gestor de fundo. Né? Então ele está fazendo a gestão de dinheiro de alguém. Né? Não é dele. Então ele pega, né, e ele fica com medo por causa disso daí. Né? Fala assim, meu Deus do céu, esse pacote aí não vai resolver a questão. Eu vou procurar segurança. O que ele faz? Ele vende os dólares, ele vende o título dele em reais, compra dólares, isso faz o dólar subir. Quando o fluxo de saída é maior que o fluxo de entrada, o dólar sobe. E no mercado financeiro, na parte puramente financeira, isso tem acontecido por receio do que está acontecendo. Outro motivo que faz dólar subir é o que acontece pelo resto do mundo. Né? Quando você tem medo, você volta para casa. Né? E é mais ou menos isso daí. O gestor, se está tendo uma guerra e ele precisa ter caixa lá no país dele de origem, ele tira dos países que ele está aplicando dinheiro. E o Brasil, ele é atrativo porque ele paga uns juros altos. Mas existe uma preocupação grande justamente porque quando o cara traz dinheiro aqui, em geral ele aplica em títulos do Tesouro Nacional. Boa parte desse dinheiro. Então é o mesmo motivo que a gente estava falando. Né? Então ele está procurando segurança. Ô Paulo, e de repente a gente vem ontem com uma notícia, a gente deu agora há pouco também, que o PIB subiu 0,9%. Né? Como é que a gente, de repente, o pacote do governo não foi bem aceito, o dólar disparando e o PIB positivamente com 0,9%. Como é que faz essa matemática? O Produto Interno Bruto, o PIB, ele reflete aquilo que é produzido no país em valores monetários. Então, eu tenho boi, eu tenho carro, eu tenho sapato, eu tenho coxinha vendido na esquina. Né? Somando tudo isso daí, transformado em dinheiro, eu vou chegar no valor do PIB. E o Brasil está crescendo porque duas coisas aconteceram. Né? Primeiro, revisou o PIB de 2023. O que é revisar o PIB? A contabilidade do PIB ele é feito trimestralmente, é o IBGE que faz, e ele vai fazendo uns ajustes, né? Que ele só vai conseguir depois que o tempo passar, que é consolidar a conta. Então, o primeiro ajuste é o do PIB do ano passado, ele foi um ajuste para cima. Mas eu acho que o ponto que você está querendo chegar é assim, por que a economia está crescendo apesar de tudo? É isso daí. É isso. Né? O Brasil, ele continua tendo incentivos pelo lado da demanda. O que é isso daí? Quando o governo, por exemplo, aumenta o Bolsa Família, né, o valor do Bolsa Família, é uma forma dele injetar dinheiro que vai virar consumo. Certo? Quando ele faz obras públicas, né, que a gente precisa das obras públicas, ele está injetando dinheiro na economia. Então, mas se você parar para... Quando o salário mínimo cresce mais do que a inflação, você está injetando dinheiro na economia. Como? Através de pensão, aposentadoria, esse tipo de coisa. Então, existem vários incentivos por gastos do governo que fazem a economia se acelerar. Que contribuem para o PIB crescer. O PIB está crescendo também em valores nominais, ou seja, está crescendo porque o preço das coisas está aumentando. De um ano para o outro, isso daí é corrigido, que chama deflator. É tirar a inflação do PIB. Né? Que é um ajuste que foi feito agora pelo IBGE do ano passado. Então nós estamos com um crescimento econômico forte, mas não é uma coisa sustentável. Né? Porque nós estamos incentivando o consumo novamente, como já aconteceu em outros governos. Nós não estamos incentivando a produção.
Inclusive, o Banco Central ele tem reagido ao aumento da inflação, aumentando a taxa de juros. Então nós vamos ter reação sobre o PIB nos próximos meses. Porque isso daí quando aumenta a taxa de juros hoje, você tem uma reação 8, 9, até 18 meses depois. Por que a reação é retardada? Porque, por exemplo, você elevou a taxa de juros hoje, daí eu fui comprar o carro, a prestação ficou mais cara porque o governo elevou a taxa de juros básica. Eu fui comprar o carro hoje, eu estou sofrendo um aumento da inflação, da taxa de juros. Mas se você foi lá e comprou ontem, você não sofreu. Então tem contratos que estão rodando. Entendi. Conforme os contratos novos vão entrando, né, os contratos de financiamento e tudo mais, ele vai sentindo a alta da taxa de juros para controlar a inflação. Então o nosso PIB, nós temos possibilidade de crescer o PIB, né, mas ele tá acontecendo por incentivos por gasto, principalmente por gasto do governo, né? É uma coisa assim o duro que não é sustentável, né? Momentaneamente ele é ótimo, né? Mas não dá para a gente manter isso daí de forma indefinida. Falando aí das medidas do pacote fiscal, o governo anunciou a alíquota de 10% sobre a renda superior a 50 mil reais mensais. Queria que você falasse como essa medida está repercutindo no mercado. Eu acho que, a gente tem que ter uma coisa a mais, isso daí, né, que o governo propôs, né? Não, tudo isso do pacote fiscal não está valendo ainda, né? O governo propôs você dar isenção para quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda, e como medida compensatória, eu acho que tem duas faixas aí. Quem ganha acima de 50 mil, ele tem um adicional de 5%, e acima de 100 mil, 10%. Né? E eu acho que isso daí tem mais um efeito psicológico do que um efeito prático mesmo, né? Porque vai acontecer de pegar pessoas que têm uma renda altíssima como essa, mas do lado do empresário ele vai ter meios de diminuir isso daí, né? Diluindo inclusive as empresas? Ele pode criar novas empresas, é tudo dentro da legalidade. Entendi. Tudo dentro da legalidade. Mas ele pode não receber os dividendos dele por algum tempo, até ver o que acontece, né? Vai acontecer, de fato vai acontecer, mas ele vai pegar principalmente a classe média alta, assalariada, né? Que são poucos que têm essa renda. Eu acho que ela tem um efeito muito mais psicológico do que um efeito prático, né? Assim, não, o problema do Brasil é isso daí. Ele está falando aí de 1%, né, da população. Ele está falando de uma... Vocês sabem que é uma coisa interessante isso daí. Tem gente que acha que... Eu sei que o que eu vou falar as pessoas não vão gostar, mas o problema é o salário do político. Não, o cara ganha 50 mil, sei lá eu quanto que um deputado ganha, não lembro mais, né? Mas dentro do montante da economia é pequeno. Entendeu? Nossos problemas estão em outros locais. Eu não estou falando que ele não deva fazer isso, que não deva taxar, mas, por exemplo, um incentivo fiscal para uma grande indústria montar uma montadora no centro do país é muito mais dinheiro do que tudo isso daí. Entendeu? Por que o Bolsa Família, eu falei do Bolsa Família, né? É 160 bilhões. Tem que acabar com o Bolsa Família? De jeito nenhum. Ele é o maior programa de transferência de renda do mundo e ele é super importante, né? Porque tem gente que não é capaz mesmo de gerar renda. Só tem que ter uma fiscalização forte, né? Cruzar bastante dados. Eu acho que o governo tá com essa intenção também. Mas, voltando ao que você falou, eu acho que o efeito prático aí é mais falar assim, olha, nós não estamos mexendo só com uma parte porque tem outras coisas que vai afetar a população. Por exemplo, o abono salarial, que é o PIS, que o pessoal fala, ele vai diminuir para quem tem uma média de 2 salários para quem tem uma média de 1 salário mínimo e meio. Então ele vai ter menos gente que vai receber. Se passar a regra também do novo cálculo do salário mínimo, ele vai crescer dentro do que crescer a receita do governo. Na minha opinião, ainda é alto, né? Mas vai afetar as pessoas também. Por que eu falo do salário mínimo? Parece que é uma insistência minha, né? Na verdade, para o salário crescer, ele devia crescer
pela produtividade e não pelo PIB. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Quando você falou do PIB, né, o PIB cresceu 3%. Quer dizer que a produtividade do Brasil cresceu 3%? Não. Não. Quer dizer que, vamos supor que já seja descontada a inflação 3%, mas a população cresceu 2%. Ó, se a produção cresceu 3% e a população cresceu 2%, a renda per capita cresceu 1%. Não dá exatamente isso, mas é quase isso. Tá? Se o PIB crescer 2% e a população crescer 2%, a produtividade cresceu 0%. Entenderam? Então, quando você dá o repasse do salário mínimo pelo que cresceu o PIB, na verdade você está dando aumento real acima da produtividade. E produtividade é você produzir mais com o mesmo insumo. Só para dar uma comparação, a renda per capita do Brasil em dólar em 2023, é lógico que isso daí varia em função da taxa de câmbio, foi em torno de 11 mil dólares. Certo? Da União Europeia foi em torno de 44 mil. Dos Estados Unidos foi 80. 80 mil dólares. Não é a mesma praia, né? Não dá nem para comparar, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo de um brasileiro que ele fez uma compra no Brasil de itens básicos do mercado, como café, pães, e fez a mesma compra no supermercado da França, com itens parecidos. E o preço que ele gastava no mercado aqui no Brasil era uma porcentagem absurda do salário mínimo. Em comparação à França, era uma porcentagem bem menor. Então, nosso poder de compra, de certa forma, é reduzido, né? Existe não dá pra gente fazer a transformação. Não dá pra gente fazer a transformação de uma... Por exemplo, eu ganho 2 mil dólares, eu pego meu salário em reais, transformo em dólares e quero comparar com o meu gasto nos Estados Unidos, né? Porque existem mais relações disso daí, né? A França, por exemplo, a França, o alimento custa muito caro, né? O alimento custa muito caro e a energia custa caro. Então, o padrão de vida deles é melhor do que o nosso, não há dúvida disso daí. Mas só pelo câmbio parece que é muito maior, mas na prática não é absurdamente maior. Mesma coisa nos Estados Unidos. Uma coisa que custa muito caro nos países desenvolvidos é tudo que envolve mão de obra, né? Se eles ganham mais, você tem que cobrar mais na mão de obra. Então você pega, por exemplo, a gente sempre ouve falar isso daí, que o brasileiro vai para lá e ele faz serviço e consegue ganhar dinheiro. Justamente porque ele faz coisas que não seriam viáveis para eles fazerem, que o americano não quer fazer, que o europeu não quer fazer, né? Não tem nada de ruim no que ele faz. Mas são situações totalmente diferentes. Por isso que você vê muito o americano ele mesmo fazer as coisas, porque não dá para pagar mão de obra. A mão de obra é muito cara. E não existe, muitas das vezes, não existe essa mão de obra fácil, assim, de estalar o dedo. De repente você tem um marido de aluguel aqui, que é uma coisa que popularizou. Lá não existe, né? Não, e não existe justamente porque é caro demais, né? Você vai, um amigo meu, ele foi colocar uma calha de coletar água de telhado. Ele comprou numa loja, uma super loja lá, eu acho que ele gastou $800. Para instalar ficava 3 mil. Daí ele mesmo instalou. Ô Paulo, bom, o governo vai correr contra o tempo, nós estamos terminando o ano, para que essas medidas sejam aprovadas no Congresso. Sim. Vai ser uma luta titânica para tentar aprovar tudo isso, né? Você acredita em, se aprovando tudo isso, que as perspectivas para o ano que vem, com essas medidas, a tendência é a gente melhorar, porque tem cumprimento de meta fiscal de inflação e tudo mais. O ano está acabando e tudo isso acontecendo, né? O dólar nas alturas, se bem que caiu 0,25, de ontem, de terça para quarta. Você acredita que vai dar certo todas essas medidas, toda essa queda de braços política, inclusive, para aprovação? Tem muita coisa ali que é muito bom, né? Mais controle sobre o incentivo fiscal. A regra do salário mínimo, ela não é o ideal, mas ela já é melhor, né? O volume é pequeno. 70 bilhões em 2 anos é um volume pequeno. Para você ter uma ideia, o orçamento da União é 2,1 trilhões. Trilhões. O que está depois da vírgula
é mais do que o que está se propondo aí de economizar. Mas voltando a falar do mercado, se ele mostrar uma tendência e continuar a mostrar uma tendência de controlar as contas, porque não se espera que isso aconteça de um ano para o outro, como a Argentina está tentando fazer e está tendo algum sucesso. Pode melhorar a situação, mas voltando à história, né? Por que a sensação, por que a inadimplência está alta se o PIB está melhorando? A inflação, entendeu? Então a coisa não está tão legal assim, né? Então eu acredito que vai ser complicado, viu? Porque nós vamos estar num ano praticamente eleitoral, né? Então é complicado essa situação, é muita força política. Eu sei que às vezes a gente faz alguns comentários de discordar de certas situações, mas é difícil realmente o governo cortar gasto, né? Porque fala assim, o Lula que não quer, não depende só dele. Ele tem lá as ideias dele formadas, né? Por exemplo, salário mínimo com aumento real, mas depende de outras situações também. Eu particularmente espero que passe do Congresso e que venham outras, porque essas daí ainda são insuficientes. Né? Porque se mexeu em tanta coisa para um resultado muito pequeno. Entendi. E a repercussão, pelo menos até agora, foi negativa, né? Porque é isso, né? Não está mostrando uma tendência de melhora. Né? É muito pequeno. Né? E essa isenção do imposto de renda até R$5.000, isso daí não foi colocado numa hora certa. Porque, não é que eu sou contra, não. Se a gente corrigisse a tabela do imposto de renda, era para melhorar a tabela inteira, desde 96 para cá. Mas tem sido uma prática comum dos governos, não desse, do anterior, do outro, usar o imposto de renda como alavanca. Entendi. O que quer dizer? Eu não corrijo a tabela do imposto de renda. Mesmo corrigindo para R$5.000, ainda é pouco. E outra coisa, está corrigindo só a primeira faixa, as outras não. E está querendo aumentar a última, né? Tudo bem, é a pessoa de altíssima renda. Mas é bem complicado, entende? Então, são medidas que necessitam ter coragem de fazer. E eu quero ver isso daí no ano eleitoral, né? E era uma promessa de campanha, né? Promessa de campanha e vai começar em se aprovando 2026 apenas, né? Já divulga agora para sentir a repercussão do mercado. Sim. Algumas coisas consegue para o ano que vem, outras não. Dependendo, no imposto de renda ele consegue mudar a primeira faixa. Mas se ele tiver que mudar a lei inteira, não consegue. Porque tem o princípio da anualidade. Vou fazer uma pergunta fácil para você agora no finalzinho do nosso bate-papo. O brasileiro vai ter um Natal melhor esse ano? Eu acho sim. Como eu já falei, a questão nossa dos juros muito altos, isso atrapalha bastante. Mas eu acho que vai ter um Natal melhor por causa do emprego. Né? O emprego está forte e isso daí... O que as pessoas têm que tomar cuidado é com o endividamento. Né? A inadimplência está alta, está tendo leilão de imóvel, né? Então, enorme. Então, o problema é esse. E a nossa sociedade, como o mundo inteiro, não é o Brasil, é muito consumista. Então, se a gente aprendesse a controlar melhor o próprio dinheiro, a gente consumia mais. A gente paga juros demais, às vezes, por descontrole. Então, eu acho que o brasileiro vai ter um Natal melhor, principalmente por causa do emprego. Se você ganhar 5, gaste 4.500. Né? Mas é difícil. Pelo menos 4.950, né? Tá bom. E a gente está falando isso do Dia Nacional da Propaganda hoje. Paulo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Acho que esse ano é a última, né? Estamos terminando o ano. O ano que vem a gente vai te incomodar e vai... Ele é um dos que pode pedir música já. De música? Já pedi música, já passou das 3 participações. Legal. Paulo, muito obrigado, um bom dia para você, viu? Um bom dia para todos, muito obrigado pelo convite.